Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo diferencial integral. Na aula de hoje, vamos mostrar alguns padrões, né, de gráficos de função. É importante que vocês relembrem esses padrões, né, para depois trabalhar com tranquilidade as derivadas, as integrais, os limites, todas as demais informações. Vamos, então, relembrar? Vamos, então, ver aqui a seguir. Pessoal, essa é a aula número 2, né, dessa nova temporada, mas tem vários vídeos que estão na playlist de cálculo diferencial integral relacionados ao tema, falando de derivada, limites. Então, essa playlist que está de cálculo diferencial integral, é importante que vocês acompanhem os demais vídeos que estão lá, ok? Vamos, então, ver aqui. Estamos, então, aqui falando, né, sobre alguns padrões de funções. Vocês se lembram das funções lineares? Então, o padrão seria ax mais b. Vocês já se depararam muitas vezes com equações do tipo, né? 2x mais 3, né? Ou então, se o b for zero, pode ter só 2x, que também vai formar uma reta, né? O que não pode aqui, se você tivesse zero aqui no x, no a, né? Aí ia zerar o x e ia ficar função constante, né? Aí nos daria também uma reta, só que passando por um único valor constante. Vamos então relembrar aqui como que ficariam os seus gráficos, ó. Então, observem aqui, ó. Temos alguns padrões, né? Então, ó, o que eu acabei de falar, se o b for zero, né, ó, fica só a parte do x. Por exemplo, aqui, ó, 2x, x, menos x ou menos 2x. A diferença que tivesse o b, né, iria ser uma reta também, muda a inclinação, tá? Então, você ia ter também a diferença que quando aqui o b, né, ele é zero, do tipo, como vocês estão vendo, 2x, ou então x, ou menos x e 2x, todas elas passam pelo 0 e 0, que é o centro aí do plano do nosso plano cartesiano. Diferente se você tivesse qualquer outro valor aqui, mais 2, por exemplo, ela ia cortar exatamente no 2, ou se tivesse mais 3, ia cortar bem no 3, não ia cortar no 0 e 0, ok? Então, mas nós, como eu acabei de falar, né, no início da aula, nós estamos relembrando padrões de gráficos para que vocês se sintam familiarizados com as principais funções que vamos trabalhar no cálculo, ok? Vamos então relembrar funções quadráticas. As funções quadráticas, né, você tem aí o padrão do x ao quadrado mais bx mais c. Então, aqui você tem o valor do a, que é o número que está na frente do x ao quadrado, o valor do b, que é o número que está na frente do x, e você tem o c, que é um número que está sozinho. Como fica o seu gráfico? Vamos ver? Então, uma função quadrática, você pode ter, né, a equação, aqui a estrutura completa, ax ao quadrado mais bx mais c, mas você também pode ter aqui zerado e aqui zerado. Para garantir que seja quadrado, você precisa pelo menos da primeira parte, que é o que nós temos aqui nos exemplos. Ó, y igual a 2x ao quadrado, essa primeira parábola aqui com a concavidade voltada para cima, y igual a x ao quadrado, igual a x ao quadrado, então aqui essa segunda concavidade voltada para cima, aqui menos x ao quadrado, essa primeira concavidade voltada para baixo, e menos 2x ao quadrado é essa segunda concavidade voltada para baixo. Então aqui todas elas também estão passando pelo 0 e 0, né? Porque como não temos o valor do c, né? Então elas não cortam em outro ponto, né? Já sabemos aí que todas elas vão passar pelo 0 e 0 aqui, que vai ser o seu ponto mínimo ou máximo, no caso, o mínimo dos que estão com a concavidade voltada para cima e seria o máximo daquelas que estão com a concavidade voltada para baixo, tá? Mas lembrando que nós estamos falando de padrões, né? Então é para relembrar alguns deles. E aqui vocês observam algumas, né? Alguns exemplos de funções quadráticas, ok? Nesse caso, para garantir a função quadrática, pelo menos a primeira parte. Mas pode ter também a segunda parte, que seria algum número aqui na frente do b, no lugar do b, né? Seria, por exemplo, 3x, algum número no lugar do c, poderia ser 4, qualquer número, não tem problema. Vamos então agora relembrar funções potências, tá? Atenção, porque a função potência
ela sempre tem o quê? O x na base, né? E você tem o n, que vai ser aí o seu expoente. Então, vamos ver exemplos de funções potências. Você pode variar o n, né? O n pode variar a partir do 1 até o infinito, considerando aí os números naturais, né? Que a gente está trabalhando aqui com os números naturais nas potências. E aqui a gente tem que esses naturais ou inteiros positivos, tá? Seria a mesma coisa, naturais ou inteiros positivos. Temos duas possibilidades. O que que acontece quando n é par? O que que acontece quando n é ímpar? Qual a diferença na estrutura da função potência quando n é par ou quando n é ímpar? Vamos ver? Então, aqui temos exemplos de n par e n ímpar, tá? Deixa eu colocar o lápis aqui para destacar para vocês. Então, aqui, ó, quando n é par, por exemplo, x à quarta, x ao quadrado, então a parábola também se enquadra como uma função potência, né? E o expoente 2. Mas ela poderia ser x à quarta, ó. É uma parábola um pouco diferenciada, né? Ela não tem o mesmo padrão da parábola do quadrado, né? Mas ela não deixa de ser uma parábola também. E você tem o padrão quando você tem o expoente ímpar, né? X ao cubo, x à quinta, sempre vai ser uma curva desse tipo, né? Que ela vai passar pelos primeiro e pelo terceiro quadrante, né? Então, pelos dois quadrantes, o primeiro e o terceiro aqui. Então, aqui, esse é o padrão de uma função potência com expoente ímpar. A gente tem o exemplo x ao cubo, onde você tem essa aqui que está bem próxima do eixo x, e você tem x à quinta, essa que já está um pouco mais distante aqui do eixo x. Aqui, x à quarta, x ao quadrado, você poderia ter x à sexta, é só para você ter alguns exemplos de par e ímpar, ok? Então, aqui a gente está falando de par e ímpar. Quando o expoente da potência for par, você tem o padrão aqui da esquerda. Quando o expoente da potência é ímpar, você tem o padrão aqui da direita. Vamos então relembrar outro padrão que é funções exponenciais. Muito importante essa diferenciação, pessoal. Função potência, o x é na base. Agora aqui é função exponencial, então o x é no expoente, tá? Essa é a grande diferença, o x é no expoente. Nós vamos ter o a, que vai ser um número real positivo, diferente de zero. E vamos ter aqui, né, as variações do valor do x. Vamos ver alguns exemplos? Então, primeiramente, algumas observações importantes para a nossa função exponencial. As funções exponenciais, elas podem ser divididas em dois grupos, quando a é maior que 1 e quando a está entre 0 e 1. Então, o a vai ser, vamos considerá-lo, né, maior que 0 sempre, os positivos, mas você tem essas possibilidades, ou a maior que 1 ou a entre 0 e 1. Vamos ver como vai ficar, então, o gráfico da função exponencial. Então, ó, quando você tem maior que 1, por exemplo, 3 elevado a x, 2 elevado a x, é esse padrão que você está vendo aqui à esquerda. Quando você tem a base entre 0 e 1, que seria uma fração ou um número decimal, você tem esse padrão aqui de gráfico, né? Percebam a diferença, né? Então, aqui você tem um gráfico que está crescente, né? Caminhando para a direita. E aqui você tem um gráfico decrescente caminhando para a direita. Sempre analisando o gráfico da esquerda para a direita, tá? Na hora de fazer as análises. Então, aqui, qual que é a base? Ó, base entre 0 e 1. E aqui a gente tem a base, né? Maior que 1, ok? Então, esse é o padrão que nós temos aqui da nossa função exponencial. Duas possibilidades, né? Ou base entre 0 e 1, ou base maior que 1. E aqui os padrões gráficos. Vamos ver, então, as funções logarítmicas. As funções logarítmicas nós temos, primeiramente, que
você tem que entender aqui os detalhes importantes em relação, né, ao valor do a, que é a base vai ser maior que 1, ou a base vai estar entre 0 e 1. Nós não vamos ter base do logaritmo negativo, tá? O x pode variar. Aqui você tem sempre o padrão a maior que 1 ou a entre 0 e 1. E esses são os padrões gráficos que vocês têm. Lembrando que a função logarítmica ela vai ser, né, o oposto da nossa função exponencial, tá? Não na função potência. Cuidado, tá? Não confundir função potência com a função exponencial. Veja o padrão gráfico aqui que nós temos. Aqui na parte de cima, quando a base é maior que 1, e aqui o padrão gráfico quando a base está entre 0 e 1. Então, aqui nós concluímos o nosso resumo, né, de revisão de padrões gráficos das funções. Aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até a próxima.